Olá, professores, tudo bem com vocês? Iniciamos então o nosso ATPC do dia 14, 15 e 16 de julho de 2020. Eduardo Cursino, coordenador pedagógico. Organizei para vocês algumas orientações e vamos então reforçar a nossa prática de trabalho pedagógico ao longo de toda a atividade de hoje. Reforço a importância de acompanhar esse vídeo até o final. Não esqueçam de se inscrever no canal da escola, ajudar nessa contribuição, nesse fortalecimento do nosso canal, que possibilita atingirmos cada vez mais alunos e levar o João Gonçalves Barbosa para todos os cantos de Caçapava e, como sempre, fortalecendo aí o aprendizado dos nossos alunos. Vamos lá? Com relação à nossa pauta de hoje, ela vai seguir algumas referências importantes. Estou retomando um documento orientador que foi apresentado no dia 19 de junho. Esse documento orientador, ele vai falar da regulamentação das atividades dos profissionais da educação e estudantes. Então, esse é um documento que trata sobre a rotina de trabalho dos professores, diretores, coordenadores e de outros órgãos da diretoria de ensino, da Secretaria de Educação, e também vai falar sobre a rotina de estudo dos nossos alunos. Bom, em complemento à resolução da Secretaria de Educação sobre as atribuições das diretorias de ensino e das unidades escolares com relação às atividades escolares não presenciais durante o período da pandemia Covid-19, esse documento traz detalhes sobre as atividades que são de responsabilidade de cada um dos profissionais da unidade escolar, bem como do estudante durante o período de aprendizagem não presencial. Vale lembrar que cada equipe escolar tem sua própria configuração, por isso nós vamos estar aí lidando e tratando e referenciando individualmente. Apresento para vocês um resumo. Todo esse material do ATPC foi extraído desses documentos. Então, está com dúvida, quer se aprofundar um pouco mais, né, nesse campo das informações, você pode acessar o link ou clicar na câmera do seu celular, abre a câmera do celular e aponta no QR Code. O QR Code vai te direcionar para esse documento em PDF diretamente no site da Secretaria de Educação, o que confirma ali que não é uma invenção do professor coordenador, mas sim um material disponível para estudo, aperfeiçoamento e elaboração de todos. São 3 documentos referências: resolução sobre as atribuições das diretorias de ensino, documento com orientações sobre as atividades dos profissionais de educação e apresentação com rotinas e papéis durante o período de atividades. Reforço que a comprovação do cumprimento da carga horária do professor está vinculada à entrega dos roteiros de estudos pelo e-mail. Então, nossos professores já têm feito todo esse material, todo esse caminho, desde o dia 16 de março. Todos os dias vocês enviam e-mails com o roteiro de trabalho, roteiro de estudos, né? Na verdade, roteiro de estudos, plano de aula, atividades, referências de livro, diversas atividades têm acontecido nesse período de quarentena que nós estamos vivendo o homework. Então, não tenho o que reclamar, apenas elogio a todos os professores que têm esse compromisso e o comprometimento com a aprendizagem dos alunos. No entanto, existem alguns elementos essenciais do roteiro que foram abordados nos últimos documentos e serve para aperfeiçoar a nossa prática diária. Eu não vou dar uma ênfase nele agora, mas o link está ali, caso você queira aprofundar um pouco mais da sua prática na elaboração do roteiro de estudo em homework, fica a critério. Vale lembrar que ao preparar um roteiro homework é importante você sempre focar nos direcionamentos. Então, não adianta pedir uma pesquisa para o aluno se você não direciona o aluno para o local da pesquisa, sobre o objeto de conhecimento que ele irá estudar. Então é muito importante isso, retornando aí, relembrando alguns ATPCs do passado, né? Nós falamos do passado como se tivesse sido muito tempo, mas estamos dentro desse período do homework, nós já vemos falando sobre essa referência de material de pesquisa e referenciar todos os direcionamentos que são passados para os alunos.
Com relação ao registro das aulas dadas no diário de classe, nós estamos seguindo o impresso. Por quê? O impresso ele garante veracidade ao documento e segurança institucional. Por quê? Uma vez que nós optamos pelo aplicativo, o aplicativo ele está passando por constantes transformações, constantes mudanças, justamente porque é um período de teste. Então, quando você está passando por um período de teste, você se apegar a algo que está sendo testado é um risco, porque a qualquer momento esse período de teste ele pode ser suspendido, pode ser cancelado, e o documento de papel ele é físico, ele é efetivo, ele é real, ele é palpável, ele é concreto. Não tem como não provar que você fez alguma coisa sem utilizar o papel, né? Então ali, nesse papel, você tem a possibilidade de ir fazendo suas articulações, e uma vez que a escola já disponibilizou todo esse material para vocês, todo mundo já está com os diários de classe já organizado, e é muito importante, porque já tem uma prática de uso, já tem um domínio dessa ferramenta, então nós apenas estamos aperfeiçoando. Óbvio que os professores que estão utilizando o diário de classe digital são extremamente corajosos e precisam ser estimulados, porque a partir do momento que o aplicativo estiver em efetivo exercício e não for mais na fase de teste, a resolução será refeita e nós passaremos a utilizar o aplicativo digital. Então é importante já conhecer a ferramenta, saber como ela funciona, mas não utilizá-la nesse momento como ferramenta oficial. Oficial é o impresso. O diário digital, ele é apenas uma ferramenta complementar que pode nos ajudar no desenvolvimento e na aperfeiçoação, no aperfeiçoamento, né, das nossas atividades. Relatórios que não são necessários. Então, você que acompanha todos os dias as aulas no Centro de Mídias, não tem a necessidade de ficar fazendo relatório das aulas. Não precisa fazer um descritivo dos ATPCs conduzidos pelo centro de mídia. Quando ele fala descritivo, eu acabo puxando um pouquinho para o lado do diário de bordo. Veja bem, se você acompanha alguma coisa e não faz os registros, como você consegue depois ou posteriormente elaborar os seus estudos em cima daquilo que foi orientado? Então é importante que você tenha um diário de bordo, que você faça as suas anotações. Tem pessoas que não precisam. Eu preciso de um diário de bordo quando eu acompanho as reuniões, para que a linha de pensamento, na hora de preparar a atividade, ela não se perca. Mas cada um tem a sua forma, mas não é necessário fazê-lo. O preenchimento dos horários de trabalho em cada dia. Não há necessidade de uma lista de presença todos os dias, tanto que nós nem fazemos lista de presença todos os dias, somente nos dias de ATPC. Relatório ou formulário das atividades realizadas pelos professores diariamente. Então, também não é necessário colocar no diário de classe ou fazer uma reportagem ou reportar por e-mail todos os dias a sua sequência ou colocar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, tudo que você está fazendo todo dia. Não há necessidade de fazer isso. Isso até porque esse novo documento, ele vem para regularizar esse excesso de trabalho que muitos de nós estamos tendo, e nós estamos dentro de uma empresa. A educação ela é uma empresa e nós temos horário de trabalho a ser cumprido, tudo que excede-se a isso, nós não recebemos hora extra, então é um momento de descanso, é um momento de lazer. Nós que estamos desenvolvendo as atividades em homework, nós precisamos entender que as aulas com o aluno passaram a ser aulas homework. O ATPL engloba nesse período, né? Então nós, passei muito tempo estudando, fiquei muito tempo preparando alguma coisa, mas nós não podemos esquecer que esse tempo de preparação já existia em casa. O que veio para casa agora também é as aulas com o aluno. Então nós precisamos ter a dinâmica e a responsabilidade de se organizar para não se sobrecarregar. Então, a partir do momento que você se organiza, você não se sobrecarrega. Lá no final, nos últimos slides, você vai ter essa visão do que eu estou falando. Para apoiar a escola e supervisores de ensino, estamos disponibilizando aqui um link com um documento orientador na íntegra sobre os registros das atividades escolares não presenciais. Então ali, você que acompanha um resumo, quer ver tudo de uma forma geral, clica no último link e vai fazer essa leitura desse documento. Estudante. Quais são as responsabilidades dos estudantes? Lembrando que essa proposta ela foi construída a partir de uma consulta feita com os estudantes na plataforma SED. Os alunos, entre o dia 1º e 5 de junho, eles acessavam a SED no seu perfil e respondiam quais eram as prioridades ou como seria ou como deveria ser a rotina de um estudante nesse período de quarentena homework. E
Dentro disso, foram destacados 6 tópicos. Entre eles está acompanhar as aulas no Centro de Mídias, que nós compartilhamos todos os dias, 7 horas da manhã, a programação do dia, né? As aulas começam às 7h30 no 6º ano, 7 horas da manhã estou eu ali postando a programação diária para os nossos alunos. Entregar as atividades propostas semanalmente pelos professores, isso está acontecendo dentro do Google Classroom, por isso a importância do Google Classroom, porque ali o professor interage com os alunos no seu horário de aula, de acordo com a sua programação, participar dos momentos de esclarecimento de dúvida, correção de exercícios e avaliação propostos pelos professores, também dentro do Google Classroom, nos grupos de WhatsApp, e também uma novidade, alguns professores já utilizavam o Google Meet e aos pouquinhos outros vêm montando suas aulas no Google Meet, levando esse aluno para dentro de casa, fazendo aí uma atividade síncrona, né? Os alunos online, o professor online, então esses momentos de esclarecimento de dúvida, correção de exercícios, eles estão acontecendo. Fazer registro das aulas assistidas com anotações de dúvidas e pontos de atenção. Esse ponto eu trabalhei com todos os pais que foram retirar o material na primeira semana de maio. Na primeira semana de maio eu conversei com todos os pais que foram até a escola. 452 pais foram orientados da importância de manter um registro de observações sobre dúvidas e manter também um registro sobre os principais pontos de atenção, pontos que chamaram atenção, curiosidades, coisas desse tipo, porque só é possível estudar quando você faz anotações, né? E o aluno, o jovem, o adolescente, a criança, ele tem muitos distratores, né? Então a capacidade dele parar, fazer a leitura, se identificar com aquele material que está sendo proposto, é o momento onde esse aluno vai aprender, vai concretizar a aprendizagem, vai concretizar aquilo que ele observa, ou vai transformar o objeto de estudo em conhecimento. Então, esse registro é muito importante por isso. E aprofundar os temas relacionados ao seu projeto de vida por meio de pesquisas individuais ou coletivas de forma opcional. Veja bem, aquele projeto que eu vou apresentar também aqui na nossa TPC, sobre o que eu quero ser quando eu crescer, ele está pautado nisso. É estimular esse aluno a aperfeiçoar, a entrar, aprofundar, né, ir além daquilo que ele já sabe sobre o projeto de vida dele, isso é muito importante. E fazer trocas e interações com seus colegas de turma de forma opcional. Isso está acontecendo através do Google Meet, nos grupos das salas, existem grupos que só tem que nós, professores, não estamos, que só tem aluno, e lá eles vão articulando, né, existe aí umas brincadeiras, umas gozações de alguns professores que passam atividade e eles ficam compartilhando as respostas nos grupos e, pá, de repente tá tudo ali respondido. Isso acontece, isso é muito valioso, porque no momento em que eles transmitem a resposta de um para o outro, eles não estão colando apenas, mas eles estão criando estratégias de sobrevivência, eles estão ali lendo aquilo, de repente alguma coisa que o colega fez chamou atenção, ele vai aprofundar, ele vai se inteirar. Então, parece ser cola, mas eu acredito que nós não podemos olhar dessa forma. Nós temos que olhar como um aprendizado, um aperfeiçoamento, um aprofundamento nessa forma de agir. Com relação ao professor, existem algumas prioridades. Então, preparar aulas e atividades, acompanhar a programação no centro de mídias, acompanhar a realização das atividades de engajamento, promover momentos para esclarecer dúvidas, orientar os estudantes quanto aos registros das atividades, utilizar diversos instrumentos para acompanhar e avaliar a aprendizagem e usar outras formas digitais disponíveis para a rede. Veja bem, tudo isso já está sendo feito desde o dia 16 de março. Esse documento ele é apenas um orientador, ele dá um norte e nos coloca, de fato, no trilho certo, né? Ele vem para confirmar que o que vocês estão fazendo está certo. Cada professor na sua individualidade, porém, atendendo os alunos, buscando, fazendo acompanhamento, dando devolutiva, possibilitando que o conhecimento chegue para esse aluno, seja de qualquer forma, mas o conhecimento ali sempre avançando. Com relação aos professores no atendimento educacional especializado e a sala de recursos. Aqui no documento, no atendimento educacional especializado, vão entrar as professoras de
monitoria, né? A professora Valesca e a professora Tânia, a professora Roseli e a professora Tayane, e a sala de recursos com a professora Claudete. Então, todo esse suporte pedagógico que é proposto, identificar para cada estudante quais recursos tecnológicos ele dispõe e se está cumprindo com os estudos remotos, apoiar na busca ativa, atuar de forma articulada, oferecer suporte à escola na elaboração de planos de estudo individualizados, elaborar as atividades referentes ao próprio atendimento especializado a serem realizadas de forma não presenciais, identificar e reconhecer de acordo com a especificidade os recursos e metodologias e realizar em conjunto com a equipe gestora, contato com os estudantes e seus responsáveis com orientações. Tudo isso vem acontecendo, né? Já faz 3 ou 4 quintas-feiras, quando eu estou de plantão na escola, que a professora Claudete, ela vem fazer um plantão junto comigo, especificamente para os alunos da educação especial. E tem sido muito valoroso, porque nós temos conversado com os pais, nós ajudamos na adequação do celular, nós fazemos orientações, e não só, né? Aí há também ali um revezamento entre as professoras da educação especializada. Na quinta-feira, às vezes a Roseli vai, às vezes a Tânia vai, a Valesca ou a Tayane. Então, enfim, esse atendimento possibilita que nós nos aproximemos desse aluno que tem a necessidade de um currículo adaptado e entender que o tempo dele é ainda mais precioso e diferenciado. Então, é muito importante esse papel, esse desenvolvimento do professor da educação especializada e da sala de recurso no desenvolvimento. Se está difícil para o aluno, que dito não é da sala de recursos, imagina para aquele aluno que já apresenta suas dificuldades, né? Nós temos tratado bastante sobre isso. Com relação ao professor da sala de leitura, o professor Leandro ele tem desempenhado um papel muito bacana nos grupos do WhatsApp, sempre estimulando os nossos alunos à leitura, propondo atividades, participando das atividades da pasta, e ele tem feito isso, não é de hoje, né? Estão aí criando um jornal online, não sei se eu podia falar, mas eu acabei falando, em articulação com os professores de língua portuguesa. Logo, logo nós teremos um jornal online do JGB News, se não me engano, vinculado à sala de leitura da nossa escola, e tudo isso faz parte ali desse identificar para cada estudante quais recursos tecnológicos ele dispõe, apoiar na busca ativa, mediar os grupos das turmas, orientar, organizar e promover atividades que envolvam a leitura em modo virtual, mediar práticas de leitura por meio do centro de mídias, elaborar em parceria com a equipe gestora um plano de ação para a retirada de itens do acervo. Esse item é muito importante reforçar que para que os alunos não precisem ir até a escola, nós criamos a Biblioteca Virtual JG Barbosa. E o professor Leandro também ali, garimpando vários outros materiais, conseguiu fazer uma biblioteca também em inglês. Então nós temos 2 bibliotecas hoje virtuais no João Gonçalves. A biblioteca com a língua mãe, né, língua portuguesa, e a biblioteca com a língua internacional, a língua mais falada no mundo, que é o inglês. Reforço a importância de não incentivar os alunos a sair de suas casas. Embora isso esteja sendo proposto ali, são realidades diferentes do João Gonçalves, né? Nós não temos uma comunidade no entorno da escola. Então, essa é uma ação nas comunidades mais pobres, nas comunidades mais retiradas, onde às vezes o vírus nem chegou. Então, o aluno sair da casa dele, ir até a escola, pegar um livro e voltar para casa para fazer a leitura e depois fazer um fichamento, é um único momento de lazer social que esse aluno tem, porque muitas vezes nem internet ele não tem para acessar, no caso, como nós temos a biblioteca digital. Então, esse relatório, né, esse elaborar um plano de retirada, ele não se aplica ao João Gonçalves justamente pelo público que nós temos. Nós temos um público que tem ação, que participa, que tem conectividade e é possível atingirmos a todos, né? Se não a todos, 98%, 99% dos 511 alunos estão participando. E aqueles que não participam, né, 2, 3, no máximo 5 alunos, nós sempre estamos em contato e possibilitando alguma forma de realização, né? Tentando fazer com que esse aluno se sinta incluído, ele realize as atividades e posteriormente nós, com
a possível ou possível retorno das aulas presenciais, nós estaremos então fazendo essa recuperação com esses alunos. Utilizar métodos avaliativos para acompanhar o desenvolvimento de competência, fomentar o hábito e o gosto pela leitura, realizar em conjunto com a equipe escolar contato com os estudantes e oferecer suporte à escola na elaboração de planos. Tudo isso, o professor da sala de leitura ele já vem fazendo brilhantemente como o artista que ele é. O professor readaptado, nós temos duas professoras, que é a professora Marilena e a professora Milene, ambas cumprem seus horários de atendimento na secretaria da escola e realizam plantão quando necessário. Agenda segundo bimestre. Falar da agenda do segundo bimestre, nós vamos estar apontando então o calendário do segundo bimestre, que teve início no dia 1º/6 e término previsto para o 31/7. Por que eu falo previsto, né? Com esse movimento de pandemia, tudo é maleável, as coisas começam e não terminam como nós planejamos. Nesse processo, nessa semana, 16, 13, 14, 15, 16, 17, era prevista a aplicação da 27ª avaliação de aprendizagem de processo. Essa 27ª avaliação de aprendizagem de processo, ela não chegou na escola ainda e também não foi disponibilizada a versão digital. Estamos aguardando, né, para maiores esclarecimentos e dúvidas. Sexta-feira, agora, dia 17, é o último dia da semana de estudos intensivos, né, dos planos de aula do segundo bimestre, e a partir do dia 20 nós começamos o processo de avaliação, né, ou seja, eu sei que muita gente já está avaliando seus alunos, já desenvolvendo essas atividades. Oficialmente, nós elencamos as 2 últimas semanas do mês de julho para trabalhar com os alunos esse processo de avaliação, ou seja, do dia 20 ao dia 24, semana de estudos, atividades avaliativas internas, ou seja, aquela prova que nós estamos preparando que se chama avaliação da aprendizagem interna, onde nós vamos medir o conhecimento dos alunos, vinculando tudo num formulário só, para que nós tenhamos ali a certeza que o aluno que realizou língua portuguesa, ele vai fazer todas as disciplinas até o final. E a apresentação ou a culminância dos trabalhos da eletiva. A eletiva, ela está vinculada no período semestral. Então, a eletiva ela não tem uma prova, a eletiva ela tem a apresentação de um trabalho, né? Se nós pegarmos como exemplo uma eletiva que fale sobre profissões, eu posso trabalhar ela nos 6 primeiros meses como profissões do mundo, falando de todas as profissões que existiram e as que existem no momento, e a partir de agosto do segundo semestre, eu posso fazer o módulo 2 dessa letiva profissões. Eu posso falar profissões do futuro, ou seja, eu vou prever junto aos meus alunos quais seriam as profissões que vêm por aí, que estão previstas e que podem existir, o surgimento, né? A gente pode falar, por exemplo, se nós estivéssemos em 1950, se não me engano, vamos ser um pouquinho menos dramático, né? Vamos pegar 1900 e... Pode ser 50. Vamos pegar 1950. Eu não me recordo se já era a era do Juscelino Kubitschek, mas o presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele foi telégrafo. Ele trabalhava como telégrafo para pagar os estudos na faculdade de medicina. Ele era filho de uma professora. Veja bem, nesse ano em que o Juscelino era telégrafo, imaginava-se que hoje nós teríamos o celular? Imaginava-se que hoje nós teríamos profissionais da tecnologia que cuidam ou que criam aplicativos? Quer dizer, esse telégrafo que fazia com que as informações circulavam pode ser o criador de aplicativos, por exemplo, Mark Zuckerberg, acho que é isso que fala, que é o criador do Facebook, o criador do WhatsApp. Quer dizer, eles são comunicadores ou não? Eles criaram ferramentas de comunicação. Vamos pegar o cara que inventou o telefone. Esse cara que inventou o telefone, hoje ele está muito ultrapassado. Naquela época, o telefone surgiu com Dom Pedro II. Ele trouxe o telefone para o Brasil, né? Tem curiosidade sobre isso. Para quem é da região do Vale do Paraíba, sabe que o código de área 12 não é por acaso. A primeira linha de telefone instalada no Brasil fazia uma ligação entre São Luís do Paraitinga e Taubaté, se não me engano, né? Se eu estiver falando bobeira, o pessoal me corrige aí. E você veja bem, essas linhas telefônicas,
não foi chamada de 10, por exemplo, ou 11, né, que São Paulo é 11, justamente pela importância, mas ela surgiu aqui na nossa região. São fatores importantes que podem ser trabalhados dentro dessa eletiva com os alunos a partir de pesquisa. E o que é a culminância? A partir de toda essa trajetória de estudo, como por exemplo, que eu fiz agora, falando sobre as profissões de antigamente, falando sobre personalidades que trabalharam para que essas profissões surgissem ou existissem, e como elas estão hoje, elas existem ou sumiram, né, estão extintas. Esse aluno apresenta, por exemplo, um documentário, um podcast, imagens, ilustrações, ele pode pintar um quadro, enfim. A culminância é a conclusão desse roteiro de estudo que partiu de pesquisa, desenvolvimento, estudo, aprofundamento. Você vai apresentar a culminância, ou seja, o trabalho de pesquisa apresenta-se num formato assíncrono ou síncrono, ou seja, é algo que está ali presente para todos, seria um bate-papo, uma mesa redonda, um movimento onde os alunos discutem sincronicamente, todos juntos, ou assíncrono, como nós estamos fazendo no nosso ATPC, um vídeo gravado com documentário, com depoimento, enfim, fica aí a sugestão. E no dia 27 ao dia 31, semana de recuperação e fechamento das notas. Muito importante essa semana de recuperação e fechamento das notas. Por quê? O dia 31 é o último dia do segundo bimestre. E nosso conselho será no dia 8 de agosto. Então, todo aquele material que está pendente de correção, de análise, esse é o momento, de 27 a 31, onde o professor vai fazer a busca ativa junto ao vice-diretor. O Rubens está respondendo todos os e-mails dos pais, todos os e-mails que é relacionado a dúvidas pedagógicas, a reclamações, a colocações, a pedidos, ampliação de tempo, o porquê não tem conectividade, por que tem conectividade, o que está acontecendo, estava fazendo tudo no primeiro bimestre, não está fazendo agora. Tudo isso está sendo feito via e-mail, e-mail oficial da escola, isso tudo fica registrado e o Rubens tem feito esse suporte para a gente. Seguindo. Fechamento eletivas segundo bimestre. O fechamento das eletivas ele está pautado num documento, comunicado COPED de 8 de julho de 2020, orientações sobre o fechamento do semestre e eletivas. Para quem ainda não sabe o que é eletivas, as eletivas é um processo de criação e escolha das eletivas. Você vai poder ali, a partir dos sonhos dos alunos, criar um roteiro de atividades, um roteiro de estudo que possibilite esse sonho se tornar realidade, que mostre para ele como fazer um sonho ser algo concreto, algo palpável, né? Esse slide que vocês estão vendo, ele está disponível no nosso ATPC e também foi estudado, foi trabalhado durante o curso que nós fizemos do Inova, né, eletiva, tecnologia e projeto de vida, mas esse slide especificamente é de eletiva. Apenas para resgatar a memória de vocês, fazendo com que vocês se sintam mais confortáveis na organização e no preparo das novas eletivas para o segundo semestre. Esse documento, então, ele possibilita que as eletivas sejam finalizadas somente no segundo semestre. Então, é uma escolha que o professor deverá fazer. Ao responder o formulário da lista de presença, o professor vai indicar se ele vai apresentar a eletiva durante essa semana, de 20 a 27, ou ele precisa prorrogar essa eletiva para o final do semestre. Muito importante isso. Fazer esse apontamento, o documento deixa indicado que as escolas que desejarem continuar trabalhando no segundo semestre com o mesmo plano de eletivas criado no início do ano, devido à dificuldade de encerramento das eletivas nesse momento, poderão fazê-lo. Só que aí ele apresenta também: estamos adequando a plataforma sede para permitir que a escola efetue a alteração da vigência das eletivas cadastradas. Solicitamos que aguarde comunicação com instruções. Então, é assim, nós já temos a proposta de sonhos dos alunos, né? Então, eu penso que é possível, a partir daquilo que foi feito no primeiro semestre, do que nós conseguimos, ao invés de fazer novas eletivas, fazer a parte 2 dessas eletivas, um aprofundamento. Então, se eu estava falando sobre viagem ao mundo, esses alunos se possibilitam a quê? Eles gostaram mais do que dentro desse percurso de formação? Então, eu posso fazer o Viagens ao Mundo 2,
aperfeiçoamento, viagens pela Europa, viagens pela Ásia, viagens pela América, né? Aonde eles se identificaram mais nesse processo de estudo, nesse processo de pesquisa? Vamos dizer, nós estamos falando sobre sustentabilidade. A parte de sustentabilidade, eles focaram mais em quê? A sustentabilidade, ela pode ser baseada naquele documento orientador da ONU, que são 12 ou 17 princípios, alguma coisa assim. E qual daquilo você vai pegar? A sustentabilidade financeira, da natureza, reciclagem, o que você vai trabalhar? Como que você trabalhou e como você pode aperfeiçoar isso, ou aprofundar numa aula 2, por exemplo. Então esse documento ele dá essa possibilidade. Apresento para vocês as eletivas e os professores que trabalham em cada uma das turmas. É muito importante que você, que não é o professor da eletiva, possa conhecer a proposta de eletiva que está sendo trabalhada com os alunos e também conhecer o professor. Cara, para que, se possível, ali vocês, no momento de conversa individual, possam pensar em alguma articulação entre eletiva e o seu componente curricular. Você vai identificando que, por exemplo, o sexto ano, todo o sexto ano, ele pensa muito nessa questão de brincadeira. Para ele, o construir um projeto de vida está vinculado àquilo que ele gosta de fazer hoje, aquilo que é imediato. Já o sétimo ano, ele já começa a pensar um pouco mais além. Ele já leva para o lado de profissões e aperfeiçoamento daquilo que ele tem dificuldade. Então, por exemplo, o sétimo B ele faz uma proposta de jogos matemáticos. Por que jogos matemáticos? Será que a matemática é fácil? O que influenciou essa escolha? Né? O que possibilitou que eles quisessem estudar um pouco mais sobre jogos matemáticos? Existe ali todo um dilema e o porquê e tal. Tudo isso é analisado nos planos de sonhos, os projetos de vida desses alunos. Mas você já começa a ver algo mais concreto, já se pensa na profissão, já se pensa no aperfeiçoamento dos estudos. Quando chega o oitavo ano ele já é mais estabilizado, ele já olha para aquilo que ele quer ser, mas como atingir de forma coesa, de forma que ele tenha sustentabilidade, que foi o tema que eu falei. Então você vai ver que os 3 oitavos anos foram específicos nessa parte de sustentabilidade. E ao trabalhar a sustentabilidade, você pode fazer uma gama gigantesca de relações e transformar essa eletiva em 1, 2, 3, várias eletivas. O nono ano retoma essa parte de efetivação dos sonhos, ou seja, vamos falar de profissões, eu quero estudar, eu quero isso, eu quero aquilo. O nono ano ele já tem uma visão mais concreta do que é ser alguém, do que é construir alguma coisa. Mas, infelizmente, do nono para o ensino médio, o aluno ele passa por uma metamorfose, né? Ele deixa a pré-adolescência para ser um adolescente, um jovem, e aí ele começa a se questionar, né? Aí ele começa a se questionar. E aí você vai vendo essa mistura de questionamentos e sonhos a partir da proposta das eletivas. Então você tem ali, Quando Eu Crescer, de Raul Seixas, a professora ela pega a música do Raul Seixas e faz a sua eletiva construída a partir disso, né? Então ali são vários dilemas que o artista propõe. E no primeiro B, trabalha-se inglês como seu passaporte para o mundo. Então você já vê aquela visão de internacionalização, o aluno já não está mais naquele mundo dele, ele já começa a ter sonhos maiores, né? Ele já não brinca mais. Ele não brinca, ele só vê coisas além do seu horizonte. No entanto, com o amadurecimento da primeira série para a segunda série, você já vê a diferença, né? A segunda série, ela vai trabalhar a volta ao mundo, meio ambiente e história em quadrinhos. Veja bem, já vem a questão do empreendedorismo. História em quadrinhos? Poxa, coisa de criança. Claro que não. Maurício de Souza ficou rico e ganha dinheiro até hoje vendendo quadrinhos. Quantos personagens nós conhecemos? Homem-Aranha, Capitão América, o Batman, né, DC, Marvel, enfim. É um momento onde se aflora essa identidade nerd do aluno, se aflora esse empreendedorismo. Então, mostrar para ele que aquele talento, aquilo que ele gosta, pode ser revertido em dinheiro, é a melhor forma de trabalhar
essa eletiva. Com relação à volta ao mundo, meio ambiente, por que não viajar ao mundo cuidando da fauna, cuidando da flora por onde nós passamos, tentando achar soluções práticas para preservar o meio ambiente? Ver como o rio Tâmisa foi despoluído ou ele foi poluído em algum momento. Se esse rio que está lá foi despoluído ou nunca foi poluído, por que o rio Tietê nasce limpo e termina poluído? Como utilizar essas referências de outros países para contribuir para o meu país? Falando de Caçapava, por exemplo, todas as vezes que chove, nós temos um alagamento na Avenida Brasil. Ela se torna um rio gigante. Esse alagamento, esse rio que corta a Avenida Brasil, esse ribeirão, ele vem de onde? Ele é preservado? Aquela água é potável? É possível beber? É possível consumir? O que nós podemos pegar do mundo para influenciar na minha região, no meu bairro, na minha cidade? Como eu posso utilizar essas experiências do mundo para o meio ambiente na minha cidade, no meu bairro, na minha casa? Veja bem a diferença e o aperfeiçoamento que vai surgindo ao longo do desenvolvimento das eletivas. E o terceiro ano vive o seu dilema mais específico e de todos: o encenar. Vejam bem, as duas turmas apontam essa encenação, o trabalhar o personagem. Quer dizer, se durante todo o processo de estudo dele, ele foi um aluno, hoje esse aluno vai passar por uma Páscoa, um processo de passagem. Ele deixa de ser aluno para se tornar um cidadão do mundo. Não que o aluno não seja o cidadão do mundo, o aluno é o cidadão do mundo, porém é um cidadão do mundo do João Gonçalves Barbosa ou de qualquer outro lugar onde ele estude. Mas esse cidadão do mundo, ele está ali fechado dentro de muros. Ele pode viajar o mundo todo, como nós estamos vendo, mas sem sair de casa, sem sair de dentro da escola. Viajar pelo mundo através dos livros, viajar pelo mundo através das suas visões, das suas histórias, dos seus filmes, dos seus amigos. E agora, que está no terceiro ano? Como encenar o mercado de trabalho? Como viver outros personagens? Deixar de ser apenas o aluno para ser pai, para ser mãe, para ser funcionário, para ser alguém além do aluno. Vejam bem, né? Parece que não, mas se olharmos os planos e projetos de vidas desses alunos, nós vamos ver que o terceiro ano é onde está o maior dilema da vida de um adolescente. E é nesse momento onde a escola e o professor da educação especializada, que nesse caso nós estamos falando da eletiva, tem esse papel de direcionar esse aluno para algo que seja construtivo, para algo que seja positivo, para algo que deixe esse personagem de lado, esse aluno personagem, para ser um aluno real, para ser alguém vivo, alguém protagonista, né? Então esse encenar, essa proposta de teatro, tanto para o terceiro A quanto para o terceiro B, ela tem uma mensagem oculta por trás. O apontar desses alunos mostra exatamente a visão que eles têm sobre o mundo, ou seja, nós estamos encenando uma história, a nossa própria história. Como isso vai acabar? Né? Nos vemos na formatura, seria mais ou menos isso. Mas como transformar esses momentos de frustração, esses momentos de conquista em uma peça teatral? E nós temos esses alunos que hoje estão mesclados entre terceiro A e terceiro B, que no ano de 2017 foram protagonistas na ação do Setembro Amarelo. Eles criaram o próprio roteiro da peça, eles dirigiram a peça. Nós tivemos um projeto maravilhoso em 2017 sobre o Setembro Amarelo. E tá aí o resultado. Eles continuam vivendo essa encenação e a cada tempo aperfeiçoando. Projetos em andamento. Para falar dos projetos em andamento, eu começo pela Revolução Constitucionalista, essa identidade do povo paulista que precisa ser valorizada. Nós só conseguimos entender o que somos, como somos, quando nós valorizamos o nosso viver, o nosso tempo, o nosso momento, né? E
o projeto, a ideia da pesquisa da Revolução Constitucionalista, ela está pautada na base comum curricular, ela está pautada no material que nós estamos desenvolvendo dentro do nosso currículo. É possível, então, fazer essa análise a partir do organograma do projeto. Veja bem, o que é o organograma? É como o projeto é estruturado. Então, nós temos ali as competências gerais. A competência geral é a valorização, ou seja, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Poder entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Veja bem, essa é a competência geral. Essa competência está na base. Então, nós atendemos essa competência geral a partir do quê? Do objeto de conhecimento, que é a Revolução Constitucionalista. O objeto de conhecimento é o que o aluno vai pesquisar, é o que o aluno vai estudar, é o assunto que ele vai trabalhar. Pode ser um conteúdo, né? Pode ser tratado como conteúdo, objeto de conhecimento. Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 1932, ou Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Olha que interessante, você sabia disso? Veja bem, essa é uma revolução que surgiu dentro da faculdade, obviamente que tinha os seus interesses políticos, o Brasil saía de uma república do café com leite, ali a divisão entre mineiros e paulistas, de repente aparece o Vargas, que é gaúcho, e vira essa confusão toda, porque de repente eles não deixam o cara assumir e vamos tomar tudo e beleza. E posteriormente a isso nós vamos conhecer o Estado Novo criado pelo Vargas, o ditador Getúlio Vargas, enfim. São visões da história, são visões que fazem parte do nosso dia a dia. E por que eu falo isso? Veja bem, se nós olharmos para o ensino médio, nós vamos pegar as habilidades de sociologia. Em sociologia, nós podemos estudar a matriz processual número 16, 17 e 18, essa matriz processual é do terceiro ano do ensino médio, que vai falar sobre identificar em textos os elementos constitutivos do Estado. Ou seja, quais são os elementos constitutivos? O que é constitutivo? Então, além de pensar sobre a Revolução Constitucionalista, o aluno é estimulado a pensar no constitutivo do Estado. Identificar as diferenças entre Estado e governo, poder e administração. Pensar sobre identificar os modos de organização, funcionamento e ou funções dos poderes legislativo, executivo e judiciário no Estado brasileiro. Será que em 1932 o judiciário brasileiro ele tinha mais poder do que o povo? O que nós vemos hoje é que o povo não tem poder sobre as suas próprias escolhas. A lei, ela está maior do que o povo, pelo contrário, a lei sempre foi para servir ao povo. A lei precisa ser vista como a lei que serve ao povo, né? E aí nós temos essa visão política e outros movimentos que você pode estudar em sociologia. Em história, nós vamos falar sobre caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional, até 1954. Então, nós estamos falando da República do Brasil até 1954. Depois vocês pesquisam aí por quê. Ensino fundamental, 9º ano. Tá? Então, no 9º ano pode ser trabalhado a Revolução Constitucionalista dessa forma, utilizando o objeto de conhecimento, Revolução Constitucionalista, para desenvolver essa habilidade do 9º ano. Também é possível em geografia, com os alunos do 8º ano, distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros no campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino-americanos. Será que aconteceu alguma revolução parecida com essa em outros países da América Latina? Fica a dúvida, será? Você sabe? Você já viu falar sobre isso? Será que durante a pesquisa sobre a Revolução Constitucionalista, esse aluno não esbarrou em alguma informação desse tipo? Né? E outra coisa, a Revolução Constitucionalista ela aconteceu em São Paulo? Pelo contrário, ela estava em
todo o território paulista, nas fronteiras, e as fronteiras são zona rural. Então, veja, o campo na cidade, em alguns materiais que nós iremos disponibilizar posteriormente, vocês vão ver que existe uma visão muito interessante sobre a vida política, sobre o porquê, sobre fatos, história, que os alunos foram pesquisando e conseguindo junto com seus familiares, amigos, enfim. E por último, habilidade de língua portuguesa, também ali pegando do 8º ao 9º ano, que é planejar reportagem impressa e em outras mídias, rádio ou TV, vídeo, sites, tendo em vista as condições de produção do texto, a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou do tema a ser focado, do levantamento de dados e informações sobre o fato ou tema, do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar, da produção de infográficos, quando for o caso, e da organização hipertextual. Olha que interessante, né? É um assunto que está vinculado à nossa história, à história do povo paulista, que você consegue fazer uma abertura gigante tendo a visão das habilidades. Por isso, as habilidades são muito importantes. É muito importante ter essa conscientização, conseguir ter essa visão de habilidades. E atividade, em cima de todo esse material de pesquisa, em cima de todas essas referências, ela consiste no quê? Após a realização da pesquisa sobre o assunto, o aluno é estimulado a produzir um podcast relatando o que descobriu durante sua pesquisa e também a apresentar uma entrevista realizada com um membro da família ou um conhecido sobre curiosidades específicas vividas na economia, cultura e memórias do período pesquisado. E essa é um dos projetos que estão em andamento. O outro projeto, o que eu quero ser quando eu crescer. Isso daqui também está vinculado ao projeto de vida e busca ali fortalecer esse protagonismo, esse altruísmo dos nossos alunos. Ao contrário do outro projeto, ele também tem as suas articulações, né? A competência geral é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. Essas competências, dentro dessa competência, você vai poder trabalhar 4 habilidades, até mais, mas separamos aqui 4 habilidades que são habilidade cognitiva, habilidade emocional, habilidade social e habilidade ética. Tudo isso utilizando como objeto de conhecimento o processo de escolha profissional do aluno. Ou seja, o que é o processo de escolha profissional? Ele pode ser compreendido como uma etapa do desenvolvimento humano e social. Os aspectos biológicos, psicológicos e sociais vividos pelos mais jovens convergem para novos desafios. Quanto aos aspectos vocacionais e de identidade profissional futura, envolvem tomadas de decisão, autonomia e responsabilidade para além do ambiente familiar. Escolher uma profissão e obter desenvolvimento profissional faz parte da realização pessoal. A pauta das profissões do século XXI indicam mudanças, surgimento de profissões e serviços exigências de habilidades específicas, flexibilização das relações de trabalho, mudanças que influenciam as demandas profissionais e vocacionais dos mais jovens, não só deles, tá? Em algum momento, você, professor, imaginou que hoje estaríamos fazendo uma aula em homework? Estaríamos participando de reuniões pela internet? Será que há 20 anos atrás isso era possível? Você ia no cinema e pensava, poxa, será que algum dia eu estarei ali naquela tela? É mais ou menos isso que nós estamos vivendo hoje, né? Essa flexibilização, essas exigências de habilidades tecnológicas que nós não tínhamos há 20 anos atrás. Atividade. Após a realização da pesquisa sobre profissões, o aluno é estimulado a produzir um podcast respondendo à pergunta: o que eu quero ser quando crescer? E relatar o porquê da sua escolha. Conscientização Mundial TDAH. Você sabia que o dia 13 de julho, a última segunda-feira, foi escolhido pela ONU para ser o Dia Mundial da Conscientização sobre o TDAH? Por isso, nós trouxemos
aqui também um vídeo sobre quais são os tipos de TDAH do Dr. Clair Britz, do canal Neurosaber. É a terceira contribuição desse canal da nossa formação, justamente porque a falta de informação é o maior obstáculo para diagnosticar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quanto mais informações nós conseguimos adquirir, melhor será a forma de lidar com o aluno que apresenta esse TDAH. Não é simplesmente dizer que ele é desatento ou ele é impulsivo. É preciso ter um olhar mais apurado. É preciso ter um olhar familiarizado e cuidadoso para não sermos intransigente, não sermos desrespeitosos, sermos os profissionais da educação que nós somos, né? Afinal de contas, nós escolhemos ser professores. Nós não nascemos professores. Nós podemos até nascer educadores, mas escolhemos ser professores, então nós temos aí essa missão de acolher, estimular, incentivar e transformar a sociedade a partir da nossa visão e a partir da visão do senso comum. E nós vamos ter esses desafios ao longo da nossa vida, ou seja, trabalhar com a educação especial é um desafio, porque não é para todos, mas precisa ser respeitada e entendida por todos, para que de fato esses jovens sejam incluídos na sociedade e possam ter uma vida tranquila, como todos nós. Nós utilizamos, então, durante todo esse processo, a Lei de Diretriz e Base da Educação, que ela dá direcionamentos ali para diversos documentos e orientações que nós estamos fazendo, Currículo Oficial do Estado de São Paulo, de Humanas, Natureza, Matemática, Sociotecnologias e Linguagens, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e também o Currículo Paulista, primeira edição do ensino fundamental. Em 2020 ainda não estamos utilizando o Currículo Paulista do ensino médio. Para o ensino médio, nós utilizamos o Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Organização do ATPC PEB 2. Lembra que no comecinho da nossa TPC, eu falei sobre a carga horária, né? Então, nós temos a resolução 72, que é do dia 16 de dezembro de 2019, e essa resolução ela vai tratar sobre a jornada de trabalho dos nossos professores. Então, tem a carga horária semanal que o professor desempenha, a quantidade de aulas com alunos, a quantidade de aulas de ATPC e a quantidade de aulas de ATPL, ou seja, o professor que tem 32 aulas com aluno, ele recebe uma jornada integral de 40 horas, ele trabalha 40 horas semanais. O professor que tem 30 aulas, ele trabalha 24, tem 30 horas de trabalho, né? A jornada de 30 horas, elas são 24 horas com aluno, 24 aulas com aluno, 5 aulas de ATPC e 11 ATPL. O professor que tem jornada inicial de 24 horas semanais, ele vai ter 19 aulas com aluno, 5 aulas de ATPC e 8 aulas de pedagógico. E o professor com jornada reduzida, ele trabalha 12 horas semanais, que são divididas em 9 aulas com aluno, 4 aulas de ATPC e 3 aulas de ATPL. Tudo isso somado de 45 minutos vai dar 12 horas. E ali tem outras especificidades, que vão desde 2 horas de trabalho até 40 horas de trabalho. Então, fica aí cada professor podendo se encaixar e se identificar nessa tabela. Por isso, é muito importante, na hora de responder a planilha, a atividade, você colocar lá certinho quantas aulas você tem, somando quantas aulas você tem na Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa e em outras escolas que você trabalha. Tem que somar. Então, nessa parte de organização, no dia 23 de abril, durante o nosso planejamento, foi apresentada uma proposta de trabalho para os ATPCs. Então, isso foi apresentado no dia 23 de abril. Tem o link do vídeo ali, caso vocês queiram assistir, ficar na dúvida. E nessa proposta, tinha-se a ideia de dividir os ATPCs de forma que todos participassem de todas as formações. Ou seja, o professor com 32 aulas seria dividido da seguinte forma: 3 aulas de ensino e 2 na EFAP.
Na terceira semana, 4 na unidade escolar e 3 na diretoria de ensino. E, posteriormente, você vai vendo a jornada básica, inicial e a reduzida, né? Ao término da terceira semana, inicia o rodízio com a semana primeira. Isso aí é uma análise de tabela que facilita a organização de vocês para saber o que vocês estão fazendo, quanto tempo vocês precisam ficar nas reuniões, quanto tempo vocês precisam se dedicar ao estudo dos ATPCs, à formação continuada, fazer a leitura dos documentos, preparação de documento, aperfeiçoar esse aprendizado, utilizar o ATPC mesmo para estudo, né? O ATPC é importante para você fazer a leitura desses materiais que nós disponibilizamos e que a Secretaria da Educação está criando, né? Então é nesse momento do ATPC que você faz essas leituras. Por isso que é muito importante a gente não ficar batendo muito papinho e sempre seguir essa linha de raciocínio. Apresenta as atividades e o professor parte para a leitura e enriquecimento. Com relação às próximas semanas, nós teremos então do dia 14 ao dia 24/7, já tudo pautado pelo Centro de Mídias, as informações. Essa semana, o Centro de Mídias está trabalhando a transversalidade do ECA. O ECA está completando 30 anos nessa semana, por isso é muito importante nós sabermos lidar com isso, né? Nós somos professores, estamos formando gerações. Como nós estamos formando essas gerações? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem justamente para regulamentar injustiças que aconteciam, penalidades que colocavam crianças junto com adultos, por exemplo, né? E a questão de assédio, diversas situações que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, inclusive compensação de ausência e por aí vai, né? São várias situações onde o jovem, ele é vítima, ele é visto como vítima. É vítima da sociedade, vítima disso, vítima daquilo. Isso é muito importante para nós termos a consciência do que essa lei aponta. Quais são os nossos deveres com relação a esses alunos classificados como vítimas? Esse aluno que está na zona de risco, ele precisa de apoio. Como nós, professores, podemos apoiar? Não como pessoa, porque como pessoa nós temos o nosso papel ético, moral e cívico, mas como profissional da educação, pode ajudar essa vítima da sociedade. Como que esse profissional da educação tem ou pode assumir o seu papel diante de uma situação onde o jovem está sendo prejudicado, diante de uma situação de bullying, diante de uma situação de preconceito, diante de uma situação de racismo, enfim, como agir de forma justa e igualitária, garantindo que a lei e os direitos desse adolescente sejam respeitados. Por isso, nós precisamos ter essa visão. E conhecer o ECA é muito importante. Trago para vocês a individualidade, né? Cada linha aqui apresenta a rotina de ATPC do professor. Então, ali, se tiver desacordo a quantidade de aulas atribuídas, você vai ter a possibilidade no formulário de responder certinho para que eu possa fazer as atualizações. Então, tem o nome do professor, a quantidade de aulas que ele possui hoje, dependendo da quantidade de aulas, é a quantidade de ATPC e como ele se organiza nessa semana, na semana do dia 20, na semana do dia 27. Isso é muito importante que vocês acompanhem. O professor que não é aluno, que não tem a sede de frequência no João Gonçalves, ele participa também dos nossos ATPCs, nos seus horários de ATPL, realizando ali as atividades, fazendo os alinhamentos e responde para mim ali a quantidade de aulas que vocês têm, porque aí eu não consigo ter acesso à quantidade de aulas que tem atribuído em outra unidade escolar. Então é muito importante, se você preencher certinho, eu consigo te dar um suporte nessa organização dos seus horários de trabalho. E é isso aí, finalizamos então o nosso ATPC da semana. JG Barbosa, eu faço parte.